E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade, tem um escrito aqui, no livro de João, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Aliás, é o 17. Capítulo 17, Glaucio. 17, depois 18. Jesus clama ao Pai por sua hora. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Eu revelei o meu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste. E eles... mosquitinho danado. Matei, pessoal. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O microfone danado. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, mas também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O que foi? Tá vendo a luz? Olha, Glaucio. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Tá. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória em que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, aliás. Pai, eu te desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci.
assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus é traído e preso. João capítulo 18. João capítulo 18. Tendo Jesus partilhado dessas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhes: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse, eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai esses homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Jesus diante das autoridades. Assim o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus que ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega ser discípulo de Cristo. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Jesus diante do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei, e eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto, com a palma da mão, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal, mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cristo é negado pela terceira vez. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: eu não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou,
e naquele exato momento um galo cantou. Rapaz! Jesus diante da corte de Pilatos. Então os judeus falaram a Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntaram-lhes: que acusação trazem contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhe Pilatos: levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autoridades, mas nós não somos autorizados a matar alguém, né? Se fosse, eles seriam, né? Mesmo sem autorização, mataram. Vamos lá, tá tudo certo. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Cadê o telefone? Tá aqui? Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estava reunido os judeus e disse-lhe: não encontrei qualquer falta neste homem. Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que a tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Então, olha o que os nossos pecados fizeram com o Senhor Jesus, com o Filho de Deus, né? Tomamos cuidado para que nós pessoalmente mesmo, eu mesmo pessoalmente, não venha aí a novamente crucificar Jesus com os meus pecados, com as minhas más atitudes, né? E eu venha de novo a crucificá-lo, porque o sacrifício de Jesus é um só e ele é válido, e eu tenho que andar de acordo com a palavra. Se eu quero ser chamado de crente, se eu quero ser identificado como crente, eu tenho que ser diferente. A minha fala, o meu jeito, o meu olhar, o meu andar, beleza? E quem vai me ajudar a fazer isso vai ser o próprio Espírito Santo. Ele é capaz de me mudar, de me transformar, de me dar cura, de me dar libertação, de me dar santificação, beleza? Fique todos na paz, até o próximo vídeo. Paz!